O Coisas Estranhas voltou com o volume 2 da temporada 5, então lá vai o resumão e análise dos 3 episódios. O episódio 5 começa onde o 4 acabou, com o Will salvando seus amigos dos Demogorgons, porém ele lamenta não ter ajudado as crianças antes, que aliás estão conectadas ao Vecna, daquele mesmo jeito que o Will estava na primeira temporada. O Henry, agora com todas as crianças em sua casa, diz que ele vai salvá-los, e que em breve estarão com sua família, mas que antes eles devem acabar com a escuridão do mundo e trazer luz novamente. Agora com a Doutora Kay, descobrimos que Hopper e Eleven conseguiram fugir junto com a Kali, que diga-se de passagem, é uma personagem que, rapaz, poderia ser evitada, não querendo tacar hate, mas já tacando um pouquinho, né? Will, Mike e Joyce estão curando Lucas enquanto contam o que tinha acontecido. O Will explica melhor como ele conseguiu essa conexão. Também explica como que o Vecna pretende usar as crianças como meio, entre aspas, para reconstruir o mundo. Hopper chega no lugar onde o grupo de Dustin, Steve, Jonathan e Nancy deveriam estar. Porém, eles não estão mais lá, pois foram investigar ao laboratório, seguindo uma teoria do Dustin. Agora, a Holly decide sair da casa para encontrar com a Max, que diz para ela que não deveria ter feito isso. E nesse momento, elas descobrem que o Derek está ouvindo tudo. Porém, o Derek revela que sabe sobre o Vecna e que estava junto com o grupo do Mike. A Holly aceita a ajuda do gordinho, mas só se ele atuar como o imbecil de antes. Agora temos os irmãos Sinclair propondo 2 planos. A Erica diz que o ideal seria contatar o Sr. Clark, o professor e mentor do Dustin que ensinou tudo a ele. Por outro lado, o Lucas propõe reviver com eletricidade o Demogorgon que eles mataram, pois assim ele poderia voltar à vida e fazer a conexão com o Will. Como ninguém decide qual é o melhor, a Joyce diz por que não tentar os 2. E é isso que acontece. De volta ao laboratório, temos cenas de muita discussão entre Dustin e Steve, e também da Nancy com o Jonathan. Após uma troca de farpas entre Nancy e Jonathan, ele encontra uma substância estranha e quebra uma porta. A Nancy chega e eles vão explorar esse lugar. Agora temos a Kali e a Eleven conversando, mas eu não consigo suportar essa menina. Já que temos novamente uma tentativa de manipulação. No fundo, a Kali só quer ter a Eleven pra ela, pior agora que descobrimos que ela perdeu os seus amigos, sendo capturada. Mas mesmo assim, não podemos esquecer que antes ela já tentou esse tipo de manipulação. Nem pra dizer que, poxa, tadinha, ela perdeu seus amigos, agora claro que ela vai querer a Eleven perto dela, só com ela. Só que não, essa Kali não me engana não. Enquanto isso, Max e Holly estão caminhando através de suas lembranças, pois a Max explica que é desse jeito que elas podem encontrar o caminho de volta a casa. No laboratório, Steve diz que o Ed morreu porque quis bancar o herói, e que ele na real não salvou ninguém. Rapaz, essa hora realmente pode doer muito ouvir isso, mas eu acho que ele tem um pouco de razão no que ele fala. E que na verdade isso é algo comum que eu vejo nessa série, onde tem muitos personagens que têm mortes sem sentido, que poderiam ter sido facilmente evitadas, mas por necessidade de matar o personagem, por uma função narrativa do roteiro, a morte do Ed, por exemplo, era necessária. Tinha que acontecer. Depois de sair na mão com o Steve, o Dustin acaba encontrando uma oficina cheia de documentos e planos, e lá ele descobre a verdade sobre o que eles estavam procurando, e também uma explicação mais clara sobre o outro lado. A Kali continua a explicação sobre o projeto da Doutora Kay, e revela que é o mesmo que o Dr. Brenner fazia, basicamente, que ele só conseguiu criar mais crianças assim graças ao sangue do Henry, mas que o sangue dela, que a Doutora Kay estava utilizando, não estava funcionando, e por isso ela queria e estava caçando desesperadamente a Eleven. Agora, temos o Henry que encontra o Derek fora de casa, e também o plano que a Max tinha desenhado, e ele termina ameaçando o coitado do gordinho. Seguimos com a tentativa de reviver o Demogorgon com eletricidade e funciona. O Will consegue a conexão e atinge o Derek, vendo como ele está junto com as outras crianças, mas sem a Holly, e descobre através da conversa das crianças que ela está junto com a Max. Porém, o Vecna está atrás delas. De fato, ele chega na lembrança da Holly, nesse momento ele vai primeiro na Max, e ele diz que finalmente conseguiu chegar nela, mas o nosso querido Will the Wise consegue invadir o Vecna e controlar ele por alguns segundos, alertando a Max que ela teria que fugir dali rápido. No laboratório, Jonathan e Nancy chegam no topo e descobrem o gerador, mas o Dustin ao mesmo tempo tenta advertir que não toquem nele, pois ele estava errado em sua teoria, porém a Nancy acaba atirando nele.
Após o tiro da Nancy, ocorre uma explosão que acaba afetando toda a extensão da cidade. Enquanto isso, o Dustin explica pro Steve o que ele acabou de descobrir, e que nada daquilo foi criado pelo Vecna, e sim pela ciência. Ali se concentra uma só fonte de energia, e o outro lado da barreira é um vazio que leva à morte. E vemos como em um furo na barreira faz com que ela comece a sugar tudo. Hopper, Eleven e Kali tentam fugir por um portal, enquanto a Eleven desvia os objetos que vêm em direção a eles. A Max e Holly conseguem fugir, e o Henry tenta manipular a Holly dizendo que está sendo enganada pela Max, mas ele acaba indo embora. Agora, no dia 6 de novembro, o mesmo dia que tudo começou, temos o Will que não consegue acordar. Nesse momento, a Robin consegue entender o estado de coma da Max, e diz que é um estado parecido ao que acontecia quando o Vecna invadia a mente de sua vítima. Só que agora, essas memórias conseguem se juntar, pois todas estão juntas na mente do Vecna. Max, Holly e Will, todos juntos no mesmo lugar, dentro da mente do Vecna. Então lá, naquele lugar, a Holly diz crer que pode existir alguma passagem secreta, e quer explorar junto com a Max, que não gosta muito da ideia, mas acaba indo junto. Hopper, Eleven e Kali voltam e encontram com a Joyce e o Mike. Eles vão para a sala e descobrem que o Will está inconsciente, ao que a Joyce pergunta para Eleven se tem algum jeito dela encontrar com o Will. Jonathan e Nancy ficam presos após caírem por um buraco que se criou enquanto escorre essa substância estranha. A Eleven não consegue encontrar com o Will, então eles decidem tentar no tanque de água. Jonathan e Nancy ainda estão presos e a substância não para de escorrer. O Steve quer atravessar em cima de uma escada, mas é impedido pelo Dustin, onde acontece uma ruptura do personagem terrível, que após todas as discussões, o Dustin diz pro Steve não se arriscar assim, pois não quer ver ele morrer, já que se isso acontecer, ele não vai suportar de novo. O Steve entende e abraça o Dustin que está chorando. Agora é o momento do casal, eles começam a dizer verdades e acabam caindo na realidade do seu relacionamento. O Jonathan acaba revelando o que tinha guardado pra Nancy, e faz uma não proposta, entre aspas, que acaba sendo aceita pela Nancy. Evidentemente, esse é o fim do relacionamento de um jeito bonitinho e legal entre ambos. Mas que ao mesmo tempo me deixa um pouco pensativo em relação ao roteiro, porque o que eu consigo ver desses episódios é que nós temos diálogos muito longos de subtramas que tem na série. São vários personagens resolvendo vários problemas entre eles, e que isso às vezes acaba deixando os episódios um pouco cansativos. Basicamente, teve bastante encheção de linguiça. Mas vamos lá para um pouco de ação. A Eleven dessa vez consegue chegar no Will e consegue libertar ele. Voltando com a Max e Holly, elas descobrem que realmente existia uma passagem secreta e entram nela. Lá, elas começam a ver uma lembrança do Henry quando criança, onde vemos ele encontrando um homem ferido e armado, protegendo uma maleta. O homem acaba atirando no Henry, mas ele vai para cima e mata ele com uma pedra. Enquanto isso, a Max continua procurando pela saída e começa a escutar a Kate Bush. E na vida real, o Lucas percebe a movimentação diferente da Max. O Will consegue acordar e ele diz que a Max corre risco de vida, pois o Vecna já sabia onde ela estava. Os Demogorgons chegam no hospital e o Lucas sai correndo com a Max. Eles se escondem e quando os Demos estão pertinho são distraídos por um barulho, o qual eles vão ver e acaba explodindo. Através da fumaça, descobrimos que tudo foi graças à Sra. Wheeler. Te amo, Sra. Wheeler. Oh, beleza, hein? Agora, finalmente na saída, temos a Max olhando para o seu corpo real e explicando para Holly encontrar o seu, onde mais uma vez temos um diálogo extremamente longo e o episódio finaliza com as duas correndo para a saída. A Max finalmente acorda, mas ainda não consegue se mexer. Ao mesmo tempo, Hopper, Eleven e Mike chegam e o Mike pergunta onde está a Holly, mas a Max não tem respostas. Vemos então a Holly acordando, ela percebe as crianças ao seu redor e consegue romper a membrana para fugir. Vecna começa a descer para ir atrás dela. Ela corre, cai, mas acaba descobrindo um portal, o qual ela decide entrar e começa a cair pelo céu. Do outro lado, o grupo voltou a estar junto e a Nancy escuta os gritos da Holly e sai correndo. Agora, com o Sr. Clark no time, ele faz um experimento com balões para conseguir capturar o sinal e encontrar o Dustin. No começo não funciona, mas ele percebe que precisa de mais altitude e pede para todos liberarem seus balões e agora sim,
o sinal começa a ser capturado. No hospital, eles discutem que a Holly deve estar do outro lado, mas os militares começam a chegar e eles têm que sair vazados de lá. Eles vão no laboratório então, pois foi lá onde as coordenadas do Sr. Clark mandavam. Nesse momento, ele também descobre o que a Eleven é capaz de fazer. Ela quebra uma câmera e levanta uma placa de metal que cobre o portal. O grupo decide entrar para buscar os outros e conseguem se encontrar. Porém, o Mike pergunta onde está a Holly e descobrimos que enquanto ela caía do céu, algo segurou ela e puxou de volta, que evidentemente foi o Vecna. Inclusive, se você perceber, ele basicamente salvou a Holly, cara, porque caindo nessa velocidade do céu, na queda ela ia morrer de qualquer jeito, porra. Então sim, o Vecna capturou novamente a Holly, mas olhando pelo lado bom, ela ainda está viva. Agora, o Dustin explica que na verdade existe uma divisão entre o outro lado, o mundo real e onde o Vecna se encontra, e que tudo é segurado por um buraco de minhoca gigante que conecta tudo com o topo, o qual ele chama de abismo, que é um lugar completamente diferente o qual eles nunca foram, e que lá é o verdadeiro lugar de onde todos esses seres estranhos e o próprio Vecna vêm, e que a intenção do Vecna é juntar esses dois mundos. O Steve então propõe um plano de esperar o Vecna iniciar o seu, pois como ele pretende juntar os dois mundos, ele terá que ir descendo. No entanto, eles já estariam esperando e antes dos dois mundos se juntarem, a Eleven invade o Vecna para tentar impedi-lo. Dustin também diz que será necessário programar uma bomba. Desse jeito, a barreira irá colapsar e o outro lado deixaria de existir junto com todas as suas criaturas. A Holly acorda e tenta convencer as outras crianças de que o Henry não é uma pessoa boa. Ele diz pro Derek falar a verdade, mas ele lembra da ameaça e diz que as outras crianças têm razão. A Holly tenta fugir, mas não consegue. Enquanto o grupo começa a preparar os equipamentos, temos o diálogo de resolução entre Dustin e Steve, onde o Steve retira o que disse sobre o Ed e pede desculpas pro Dustin. Agora temos mais um diálogo. Sim, eu tô falando que tem vários desse tipo, pô, é verdade mesmo. Agora com o Will, onde ele basicamente, bem, sai do armário finalmente. É abraçado pela sua família e amigos e o trabalho continua. O Murray invade a base com o caminhão, que inclusive eu não falei muito dele, mas é um dos meus personagens favoritos. Rola uma trocação de tiros, mas eles conseguem passar o portal. O episódio finaliza com o Henry sentado na mesa, rodeado das crianças, onde ele começa o seu plano. Em si, são episódios que entregam bastante informação sobre o outro lado, sobre o projeto das crianças, o objetivo real do Vecna, mas evidentemente eles deixaram o melhor por final. E realmente esse episódio 7 terminou de uma forma um pouco broxante, cara. Ainda bem que a espera pro episódio 8 não vai ser tão longa. Mas e vocês, o que acharam da temporada até agora? E o que acham que pode acontecer? Deixa aí nos comentários.